Olá a todos. Olá, meus amores, bem-vindos ao Fênix Bem Viver. A mensagem de hoje faz parte de uma série que nós planejamos de 12 capítulos. O primeiro foi explicando o que é Fênix e o que é bem viver na nossa concepção. Depois nós gravamos 9 programas, cada um com o Espírito Santo. E agora esses 2 últimos, então é um apanhado geral de tudo isso. Então o tema de hoje que eu vou começar é sobre Deus é Espírito. E o que é Espírito? A exemplo de Deus, não dá para pegar. Não dá para fazer um desenho. Não tem como sentir o cheiro, tamanho, nada. É coisa da nossa cabeça, da nossa fé. E para nós termos um bem viver na nossa concepção, no nosso entendimento, a gente tem que ter um corpo que funciona bem, uma mente que funciona bem e uma crença que funciona bem. Então nós temos um ser humano equilibrado. E isso com certeza dá muitos fênix durante a vida e também vai dar qualidade de vida, vai dar bem viver. Vamos fazer uma pequena introdução na cultura religiosa, para entender a humanidade, para entender nossos ancestrais. O mundo hoje tem próximo de 8 bilhões de pessoas. A metade é denominada monoteísta. A outra metade, um pouquinho menos, é aqueles que não têm um Deus e a sua grande maioria tem vários deuses chamados de politeístas. No mundo que só tem um Deus, que é o hemisfério ocidental, toda a América Central, América do Sul, América do Norte, é monoteísta. A Europa é monoteísta. Não quer dizer que também tenham outros deuses, evidente. E a Ásia, então, a China, a Índia, Japão, aquela região toda que é muito grande de população, eles têm vários deuses. Então o monoteísmo, ele está no judaísmo, que foi tudo o início, é a religião raiz. Depois nós temos o cristianismo, com mais ou menos 2 bilhões e meio. E depois nós temos o Islã, o muçulmano, que tem quase 2 bilhões de pessoas. A diferença que temos é um Deus ocidental, que é o meu Deus, o Deus da Mari, o nosso Deus, que é um Deus onipresente. Ele está em todo lugar e ao mesmo tempo. Também está escrito no livro dele que ele é onisciente. Ele tem conhecimento de tudo. E ele também é onipotente. Ele tem poder sobre tudo. Esse é o nosso Deus que nós pregamos, que nós conhecemos, que nós adoramos.
Também tem, ainda como cultura, os deuses, só para ter uma ideia muito superficial da mitologia. O que é mitologia? São crenças e tradições de muitos anos atrás, milênios e ainda hoje. Então nós começamos no civilização egípcia. Nós tínhamos, por exemplo, o deus Osíris, que tratava da vida depois da morte. Talvez aí a pirâmide com o faraó. Tinha também a deusa Ísis, que ela era a deusa da maternidade, da fertilidade. No tempo dos gregos, nós tínhamos muitos deuses. Tinha Artemis e tinha Ares. Um era da caça, o outro era das festas e tantas outras coisas. No tempo do Império Romano, também muitos deuses. Tinha o Ceres, que era da agricultura. E tinha também o Minerva, a deusa Minerva, que era a deusa especializada em comércio, entre outras coisas. E assim também os índios, conforme a tribo e a região do mundo. Então tinha, no caso do Brasil, tem o Tupã, que é o deus do universo, tinha o Curupira e tantos outros. Na cultura indiana temos o Shiva, bem conhecido, o Brahma. E aí na cultura chinesa também tem os Zeus, e na cultura japonesa e por aí vai. Então isso é um apanhado de um pouquinho de deuses ao longo da história. O nosso Deus, ele não mudou, ele continua sempre o mesmo. Enquanto que esses outros que eu citei, alguns deles desapareceram totalmente. O nosso Deus, ele é 24 horas por dia. E ele está em todo o mundo. É ele quem está dizendo. É ele que escreveu isso no livro chamado Bíblia. E outra coisa interessante, o que é que existe? O meu corpo existe. Um carro existe. Este microfone existe, mas eu não vou existir mais. O carro não vai existir mais e esse microfone também não vai existir mais. Isso tem vida de um período de tempo limitado, 500 anos, 1000 anos, 2000 anos, desaparece. Então Deus, ele não existe, ele é, porque ele não termina. Ele não termina, ele não tem fim. É isso que está escrito, e é isso que eu acredito. E como é que eu falo com o Espírito Santo? Como é que eu acho o Espírito Santo? Também está escrito na Bíblia que a gente tem que bater na porta e a porta será aberta por Deus. E a gente vai pedir e então será atendido o nosso pedido conforme a vontade de Deus. Quando nós vamos falar com Deus, também está escrito, é no quarto, em silêncio, sozinho. Não precisa gritar, não precisa fazer peripécias nenhuma. Até porque vamos usar o bom senso. Deus não é surdo. Deus é muito inteligente. Ele é capaz de entender o que nós queremos antes da gente abrir a boca. Então também está escrito para que a gente não use palavras vãs, que a gente seja objetivo.
E fazendo uma brincadeira, se nós temos 4,5 bilhões de monoteístas, se 20% disso é 1 bilhão falar com Deus todo dia, imagina o tamanho da fila. E todas as línguas ele entende. Que coisa extraordinária. Deus é fiel, porque tem um livro, um documento que continua valendo até hoje. Nada pode ser tirado ou acrescido. E a Mari, dentro dessa linha do Espírito, ela vai comentar, trazer a mensagem sobre sementes de amor. Muito lindo, você. Que bacana, né, gente? A gente ter esse Deus no qual a gente pode confiar, acreditar na verdadeira fé de Deus vivo, verdadeiro, onisciente, onipresente, onipotente. E a semente do amor nada mais é do que Ele. A semente do amor é a palavra que floresce, é a esperança que renasce todos os dias dentro do nosso coração. É o acreditar que quando a gente planta no Espírito, a gente colhe a verdadeira planta, a semente floresce, cresce e dá frutos. Quando a gente rega, molha, aduba todos os dias. Ou seja, quando a gente tem amor, quando a gente tem paciência, fé, benignidade, bondade, essa planta dá frutos e ela cresce. Muitas vezes a gente pensa, às vezes a gente reclama e se questiona, abre a janela da vida ali, acorda de manhã, abre a janela do quarto, aquele dia está triste, está nublado, está escuro, e a gente se questiona: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? E a gente pensa, nada dá certo, as coisas não acontecem, parece que Deus esqueceu de mim, o silêncio de Deus é tão grande, Ele não me responde. Já se passaram tantos verões, tantos outonos, tantos invernos. Está tão distante o que eu pedi e não acontece e não vem. É como o jardineiro que vai lá, poda aquela planta, quebra todos os galhos, tira todas as folhas, derruba aquela árvore toda. Quantas vezes já aconteceu de você passar num determinado local e, nossa, que clarão, aqui tinha uma árvore enorme e agora está tudo claro, não tem mais aquela planta grande. Foi o jardineiro que foi lá e derrubou tudo. É necessário para que a planta volte bonita, forte, com galhos novos, com flores novas. Se faz necessário que o jardineiro pode e venha nova e forte. Se faz necessário que a gente viva muitos verões, muitos outonos, muitas primaveras, para que a gente possa, no propósito de Deus, chegar onde Ele quer que a gente chegue, florir onde Ele quer que a gente venha florir. A gente às vezes não entende, mas é a vontade dEle. Ele vai ter um propósito muito maior e um florir muito mais colorido para as nossas vidas, mas a gente tem que ter fé e acreditar. Semear amor. As sementes do amor, elas têm que florir. A gente tem que acreditar. Quando nós acreditamos no nosso Deus, isso acontece. Isso vem ao nosso encontro. Isso vem de frente à nossa jornada. Basta que a gente busque, basta que a gente acredite. É buscando, é acreditando, é tendo propósitos e acreditando no Espírito Santo. Todos os 12 episódios que a gente trabalhou aqui, desde os 9 frutos do Espírito Santo, cada um que a gente esmiuçou detalhadamente aqui, um a um, paulatinamente, foi o que a gente, dentro de um propósito, tentou levar a mensagem do amor, da paz, da benignidade,
da bondade, do equilíbrio. Todos esses fatores fazem com que a gente se aproxime do Pai, fazem com que a gente tenha o amor do Pai. E a semente do amor, ela é assim. Quando a gente está desvalecendo, quando a gente está pensando que não vai dar certo, que Ele não está olhando para nós, que Ele está em silêncio, aí é que Ele está acordado, aí é que Ele está olhando. Sabe um exemplo? Um corredor que está lá, treinando, buscando para chegar no pódio. Ele vai correr mais de 100 quilômetros, é muito chão. Mas ele acredita que ele vai chegar lá, ele tem fé. Ele se prepara, ele treina, ele busca todos os dias incansavelmente aquela quilometragem. Machuca, dói, soa, o coração às vezes dispara, tem dia que chove, é doloroso, tem dia que está muito quente, tem dia que sobe ladeira, tem dia que desce ladeira, mas ele não desiste, ele é persistente, ele não desiste da sua luta diária, porque ele quer vencer. Ele acredita que o impossível vai acontecer, ele vai conseguir chegar no final do pódio. Faz um fênix, quer ter um bem viver, quer chegar lá. Tem fé, coloca fé, tem confiança que Deus vai lhe dar motivação, vai lhe dar fé para chegar aos 100 quilômetros de corrida, de luta. Assim é a nossa vida. Mas para a gente ter vitória, para a gente chegar no final do pódio, a gente tem que fazer tudo isso que o Criador nos deixou dentro dos propósitos de fé, de amor, de esperança, de benignidade e de bondade. Nós temos que saber como vencer, suplantar os obstáculos, tirar as lágrimas dos olhos. Esse corredor, essa corredora, isso é uma história de verdade, é uma história da vida. Ela superou todos os seus obstáculos, ela chegou na linha de chegada, ela subiu no pódio, ela recebeu o troféu e venceu os 100 quilômetros de corrida, porque ela teve fé, porque ela teve confiança, porque ela acreditou. Então, para que a gente consiga acreditar, para que a gente consiga abrir a nossa janela e não ver o dia nublado, para que a gente consiga semear sementes de amor e colher, ver brotar, ver crescer, a gente precisa, antes de qualquer coisa, acreditar. Saber que a gente tem um Deus que é onisciente, onipresente, que nem o Valcir falou, e onipotente. Entregar a nossa direção na mão dele, confiar nele, saber que ele existe. Se a gente todos os dias acordar, confiar, acreditar, olhar para o alto, entregar as nossas dúvidas, as nossas incertezas, os nossos medos e ter um propósito de que ele vai resolver os nossos problemas, abrir os caminhos para aquilo que a gente mais almeja, que a gente mais busca e dar solução para os nossos problemas, fazer um propósito com ele, com certeza a gente vai ter essa vitória, que esse atleta que não desanimou, que seguiu firme diante da sua vitória e chegou na sua linha de chegada, a gente vai conseguir. E assim é a vida com muitas pessoas. Assim é quando você está em busca de um trabalho, em busca de um emprego, e aquele emprego que você está tanto buscando, se você acreditar, se você entregar nas mãos de Deus, ele vai aparecer. Se você está com aquele problema sério de saúde, você quer ter vitória, você quer resolver aquele problema, entrega nas mãos de Deus. Ele vai te dar uma solução, ele vai te dar um caminho, ele vai dar uma direção para a tua vida, para que você possa resolver esse problema que você está passando. Se você tem um problema com o seu filho está te tirando a paz, está num caminho errado, está num caminho sem saída, às vezes você pensa, mas tem solução, tem saída.
desde que você acredite. Fazer um fênix para que você possa ter um bem viver é você se voltar para o alto, é você acreditar no Pai, é você ter a fé de que tudo pode se resolver desde que você acredite aqui dentro do teu coração, está aqui na nossa mente, no nosso pensar positivo, acreditar e buscar. Acreditar acima de tudo, que nós podemos ter uma vida tranquila, uma vida plena. As pessoas que tendem a viver com essa busca, elas são pessoas mais felizes, pessoas mais tranquilas. Elas não vivem uma vida de angústia, de insegurança. Elas vivem uma vida de paz, de bem viver, porque entregam nas mãos de Deus. Fênix, bem viver para todos nós. E o Valcir agora, em cima dessa filosofia que a gente leva para vocês e bem viver junto com Deus, vai falar para nós de Jesus e a sua nova mensagem, uma mensagem linda também, Valcir. Isso aí, Mari. Nós vamos falar agora de uma trindade. Vamos ver como é que está a nossa fé, o nosso conhecimento sobre Deus, Jesus e Espírito Santo. Eu sou de opinião, e eu pratico isso, que a fé ela é racional. O que é racional? É raciocínio lógico, é bom senso, é agir com calma, é interpretar com coerência, com maturidade. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente não precisa escutar somente pessoas, sacerdotes. Deus deixou esse livro para que cada um de nós que queiramos conhecê-lo, é o nosso Pai. Ele está dizendo que Ele é nosso Pai. É o Pai de tudo e de todos. Então, quanto mais eu conhecê-lo, mais eu vou acreditar, baseado em tantos e tantos acontecimentos que a Bíblia narra, com mais de 40 autores, mais em torno de 66 livros. E à medida que a gente começa a acreditar no coração, não é acreditar para falar para os outros, para demonstrar cultura, que entende. Não, é para si só, é com muita humildade. Então a gente vai ter uma fé sendo construída. Eu estou nesse processo de construção. Tenho muito, muito ainda que melhorar na fé. Muito, muito, muito. A fé é algo tão grande que a gente com certeza não é capaz de entender isso aí na plenitude, só na teoria. A questão de Deus começa na Bíblia através das alianças. Já que Deus é Espírito, ninguém conseguiu falar com Deus no sentido de ver, só pela voz. Então a primeira aliança que teve foi com Adão lá em Gênesis, quando começou o mundo, por volta de 6.000 anos. Não é quando começou o mundo, é quando existiu Adão e Eva. No calendário judaico, nós estamos por volta do ano 5.800 e tanto. Então, a promessa qual era? De vida eterna para aquelas poucas pessoas que estavam ali. Mas foi quebrada a promessa por parte de Adão. Não vamos aqui tomar tempo em cima disso. A segunda aliança, o que é uma aliança? É aquela argola que usa no dedo, de ferro, de ouro, de metal, que os namorados usam, os casais. Significa que tem compromisso. Todo mundo olha para aquilo ali, tem um significado, um comprometimento.
uma fidelidade. Então Deus, depois que falou com Adão, passou 1000 anos. Então ele fala com Noé, é o episódio do dilúvio, onde ele constrói o barco e tudo isso, e depois promete que nunca vai mais haver dilúvio, e nunca mais aconteceu. Depois, por volta do ano 4000, aparece Abraão, o pai da fé. Também um casalzinho velho, sem condições de ter filho, onde ele cria uma descendência de muita gente que foi parar em Canaã, onde hoje é Israel, e que começou grande parte da civilização do mundo. Depois Deus fala também com Davi, perto do ano 3500, aquela estrela que tem na bandeira de Israel até hoje, a estrela de Davi, onde Deus diz: eu vou ser o pai dessa nação. Depois, por último, no final, tem os profetas, Jeremias, Isaías e outros, onde eles levam mensagem para os sacerdotes da época, que é monoteísta, no caso os judeus, sobre a vinda do Messias e a restauração do mundo. E depois Deus, ainda no ano 2000 aproximadamente, apresenta Jesus para nós no seu batismo no Rio Jordão, lá em Israel. Essas são as passagens de Deus. E as passagens de Moisés, onde tem as tábuas, 2 tábuas de pedra, onde foi escritos os 10 mandamentos e tantas outras leis que ficaram conhecidas como leis mosaicas do Velho Testamento. Então tínhamos Deus que falava com Moisés, que falava com o povo. Com o aparecimento de Jesus, o Verbo se fez carne. A palavra virou um homem chamado Jesus. É Deus na terra com um corpo humano. Com 30 a 33 anos, Jesus fica entre nós. Convoca uma diretoria de 12 pessoas do povo. Cria-se uma quantidade significativa, muito grande de pessoas que seguiam, né? E depois também seriam os discípulos. E ele fez muitos milagres nessa ocasião e falava e dava mensagem com parábolas, um jeito simples de falar para que todos entendessem. Então Jesus é o Evangelho. Jesus é o Novo Testamento. Jesus é um corpo com o Espírito Santo puro. Isso é Jesus. Ele traz essas boas novas e diz uma que é extraordinária e que é a mais importante de todas. Depois de amar a Deus, ele diz o mais importante, o resto é consequência. É amar ao próximo assim como a ti mesmo. Muito mais importante do que as leis do Velho Testamento. Durante esse período que Jesus esteve aqui, ele também praticou a ressurreição e a vida eterna. Está escrito na Bíblia que todo aquele que considera Jesus como seu único Senhor, único dono e Salvador, já é um bom caminho. Mas isso tem que ser dentro do coração. Como é que nós confessamos Jesus como nosso único Salvador? Só se a gente acreditar. Só se a gente realmente tiver fé. Só se realmente a gente já colocou em prática isso.
não para os outros, mas para nós. Então, com Jesus veio o perdão na oração do Pai Nosso, desde que a gente perdoe os outros. Com Jesus Cristo, a gente tem tanto aprendizado extraordinário. E no período de Jesus, aparece o apóstolo Paulo, que era um pecador, uma pessoa normal, que já foi comentado outra vez, que Jesus converteu, entrou o Espírito Santo dentro dele, e ele se transformou no maior escritor do Novo Testamento. Um outro Jesus praticamente. Então, Evangelho, boas novas, Jesus, boas novas, com ele nós falamos toda hora, não precisamos de intermediário. E ele, claro, quando voltou da ressurreição, ele disse que nós todos temos em nossos corações o Espírito Santo. Deus no céu, Jesus ficou na terra por um tempo, e o Espírito Santo que está dentro de todos nós. Mari, nessa linha de Deus e o medo, como é que é essa questão do medo que nós temos? Vamos falar do medo. Medo, quem não sente medo? O medo é uma das sensações que o ser humano sente, é necessário, inclusive, né? A gente tem que ter o medo de cair de um abismo, medo de correr demais no automóvel, enfim, como a dor, como o sofrimento, tudo são sensações, são sentimentos, raiva, tristeza. O medo faz parte do homem. Mas o medo paralisa em certas circunstâncias. Tem pessoas que o medo atormenta, a pessoa não é feliz com o medo é paranoico, o medo adoece. Quem já não teve medo de escuro, medo de injeção? Medo que atormenta. O medo não é de Deus em determinadas circunstâncias. Deus liberta do medo. Deus, ele é poderoso para proteger, para carregar no colo, para fazer milagre, para transformar. Deus é o nosso paizinho amado. Você ama o seu pai? Você é apaixonado pelo seu pai? O pai não é aquela proteção, não é o rei da casa, não é o protetor do lar. Agora imagina, hoje ainda eu estava comentando com o Valcir quando a gente estava vindo para cá, para finalizar essa série desse programa lindo que é falar do amor de Cristo. Gente, se eu amo tanto o meu pai que me botou no mundo, que me trouxe para a vida, eu sou DNA dele, agora imagina no meu Pai Celeste, como não é maravilhoso um dia poder conhecer o meu Pai Celeste. O meu Pai que me ajudou na minha vida toda, nessa trajetória toda. Deve ser divino. E esse Pai do qual a gente está falando aqui, Ele tira todos os teus medos. Sabe aquele medo que trava? Sabe aquele medo que os discípulos sentiram lá em alto mar, quando Jesus dormia plenamente no barquinho? Mestre, acorda. Vamos virar, o barco vai cair. E Jesus dormia, descansava. Ele acordou, o que foi? O que acontece? Mestre, vamos cair, o barco vai virar. E ele acalmou as ondas, e ele acalmou o vento. Que homem é esse que acalma o mar, ele acalma tudo, ele transforma tudo. Esse é o Deus do qual a gente está falando aqui para vocês, para nós. Ele é um Deus maravilhoso. Ele é um Deus que transforma. Ele é um Deus que tira o medo. Se você tem fobia, se você tem medo, se você se trava, se você acredita que não vai dar certo, Ele tira esse medo de você. Eu já tive tanto medo na minha vida. E Ele me deu força. Ele me deu vitória para vencer os meus medos. Porque Ele é poderoso. Antes de tentar a gente
Tem pessoas que nem tentam por medo de que não vai dar certo. Sufoca com pânico. O medo ele vem disfarçado às vezes de prudência. Não vou apostar aí porque não vai dar certo. Vou ser prudente, não vou fazer. E aí perdem às vezes grandes chances, porque é prudência, não é prudência. É falta de fé, é falta de acreditar. Em Timóteo, Deus nos disse assim: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Podemos ser moderados, mas temos que ter fé e acreditar, porque é Deus que está sempre nos conduzindo. Vou usar um exemplo do poder de Deus, um exemplo lindo de fé, um exemplo de que paranoia mental, ela pode ir embora, ser dissipada. Há anos atrás, um médico chegou num consultório médico com meu filho, meu tesouro, o amor da minha vida, e disse: seu filho tem uma doença incurável, ele vai ter paranoias, uma doença mental para o resto da vida. Aquilo tirou meu chão, eu entrei em pânico, eu fiquei com muito medo. Eram paranoias, eram fugas. O meu filho ficou enfermo. Por anos eu tive muito medo. Ele fugia, ele se perdia. Eu passava dias, semanas, meses procurando meu filho, com as paranoias, com os medos que ele tinha na cabeça dele. Ele ouvia vozes, ele tinha a sensação de perseguição, de medo, de pessoas que estavam seguindo, buscando, querendo matá-lo, querendo destruí-lo. Era medo. E o meu medo era ainda maior de perdê-lo, de não achá-lo mais. Pensa uma mãe desesperada, um pai desesperado, uma família correndo atrás de um filho sem saber onde achá-lo, perdido, desnorteado. Medo. Isso é o maior destruidor das pessoas, o medo. O medo já vem dentro de nós, o medo é o maior destruidor das nossas mentes. Nós já nascemos com ele. O medo é o que mais nos destrói. Mas tem um Deus todo-poderoso que destrói o medo. Hoje, eu não tenho mais medo. Hoje, o meu filho não tem mais medo. Hoje ele é revestido, protegido, guardado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Hoje ele não tem medo, ele sorri, ele é liberto, ele é protegido, ele é guardado. Hoje ele ora, ele canta, ele é feliz. Hoje a medicina chega a se surpreender. Recentemente eu fui com ele em uma consulta e a medicina não entende e fala: nossa, você está bem. Medo, era medo. E hoje é solução. As minhas amigas, as pessoas conhecidas diziam: nossa, Mari, que pena de você. Que vida triste. Cuidando só do seu filho, andando atrás do seu filho, andando estrada fora, cuidando do seu filho, tendo que proteger o seu filho com essa doença. Que coisa triste. Que coisa triste nada. Tudo tem um propósito. Eu levantei a cabeça, olhei para o alto, confiei nele, acreditei nele, entreguei na mão dele, descansei nele, porque eu sabia que ele é onisciente, que nem o Valcir falou, onipresente, onipotente. Ele tudo faz, ele tudo pode. Ele curou o cego, ele ressuscitou Lázaro,
Ele ressuscita os mortos. Ele acalenta a dor. Ele reconstrói os ossos. Ele cura a mente insana, louca. Ele faz prodígios e maravilhas. Ele continua fazendo. Eu sou prova viva disso. Eu vivo isso. Acredite. Eu sou prova fiel, viva disso. Tá vendo esse rapaz aí? Vocês vão ver, vai ser colocada a foto dele aí para vocês verem. É o Augusto. É o meu filho. Ele é prova viva de milagre. De milagre que o Pai Todo-Poderoso, maravilhoso, generoso, bondoso, amável, por amor. O Augusto é amor hoje, é paz, é fidelidade, é benignidade, é bondade. Ele vive para esse Deus maravilhoso. Ele todo dia vive para essa bondade, para esse amor. Nunca mais este medo que paralisa tomou conta da mente do Augusto e da minha, porque Deus é puro amor. Fizemos um fênix e temos um excelente, espetacular bem viver. Faz isso, faz um fênix na tua vida e tem um bem viver. Valcir, desculpa a emoção. Jesus é o meu dono, Ele é o meu dono, é o nosso dono. Isso aí. É isso que a Mali falou, é do coração e eu sou testemunha, é fato. É fato. Jesus é o meu dono, é o dono do Valcir Ângelo Preza. Pensa numa coisa boa. A humildade, estando nos nossos corações, a gente chega bem pertinho de Jesus rapidinho. Agora, quando a gente é arrogante, a gente, via de regra, não tem lá grandes interesses de tocar nesse assunto ou se interessar por ele. Eu já fui arrogante, mas nesses últimos 15 anos eu venho estudando, venho aprendendo, venho melhorando como ser humano. E estou cada vez mais sendo submisso ao meu dono. O pão nosso de cada dia é Ele que me dá. A saúde é Ele que me dá. É isso que eu acredito. Eu falo com Ele sobre isso. Então, a humildade faz com que a gente se aproxime e rapidamente fique com Jesus o tempo todo e não quer mais saber de se afastar. Mas é um conhecer racional. É um conhecer de verdade. A gente conhece o nosso Pai aqui da Terra. Às vezes até nem tanto, né? E o Pai Celestial, a gente conhece quanto? Quanto que você conhece? Então, quanto mais a gente lê a Bíblia, eu aprendi com meus pais, com os meus avós, com os vizinhos, indo na igreja. Tudo isso ajuda demais a gente conhecer Jesus. Mas quando a gente ler, interpretar, aí é uma relação direta. Não tem intermediário.
É o meu Espírito Santo que bate na porta de Jesus e ele fala comigo, pensa comigo. Então Jesus, ele é o meu dono, ele é o meu Senhor, é meu proprietário. É assim que eu me declaro, é assim que eu reconheço esse tesouro, essa construção da fé que a gente vai fazendo. Eu também tenho meus exemplos de fé, não vou falar aqui agora, mas muito interessante também. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando. Então eu reconheço que eu sou uma criatura do Filho Celestial. Eu reconheço que sou a semelhança e imagem de Deus. Como assim? A imagem é um espelho. Eu olho lá e vejo Jesus, é parecido comigo fisicamente. E a semelhança de Deus é espírito, e eu tenho aqui dentro de mim. Então fechou todas. Aí, ó. É bom senso, é lógica. É lógica, pensa bem. Uma ocasião, lendo a Bíblia, tinha uma passagem onde dizia que Jesus, depois que morreu, ressuscitou lá pelo 20º, 30º dia, volta até a casa onde estavam os apóstolos se escondendo e tal. E o Tiago não estava nesse dia. E aí o Tiago chega e os apóstolos contam que o mestre esteve lá, ele não acredita. Passa mais alguns dias, sei lá, e Jesus volta naquela casa. E aí Tiago estava. E Jesus entrou na casa sem precisar abrir a porta. Foi tipo Gasparzinho. Lá estava lá dentro Jesus. E ele, como conhece tudo, ele mesmo disse: Tiago, sou eu, vem até mim, toca em mim. Você não queria ver as minhas chagas aqui no pulso dos pregos da cruz? Está aqui. E aí Tiago se ajoelha aos pés de Jesus e pela primeira vez, daqueles 12, 11 que seguiram Jesus, diz: meu Senhor e meu Deus. E aí arrepiou os meus pelos. Aí, como é que a ciência explica um pelo do braço arrepiar? Lendo um livro? Como é que você explica os pelos do braço arrepiar lendo uma linha, 2, 3, 4 linhas? Que coisa linda, né? Então eu reconheço a Trindade. Reconheço a Trindade. Deus é Espírito, Ele está dentro de mim, esteve na terra com o corpo de Jesus. Eu entendo o que é Velho Testamento e eu sigo o Novo Testamento. Eu sigo o Evangelho. Eu sigo Jesus. Evangelho, novas mensagens, mensagens boas. Jesus disse isso para nós. E eu sou dependente de Jesus, do perdão dele, das maldades e das tentações. Está escrito, é só ler a oração do Pai Nosso com cuidado e entender cada palavra. Leia a oração do Pai Nosso. Gaste 1 hora para fazer a oração do Pai Nosso, pelo menos. E aí você já vai começar a estar no caminho. Cada palavra com a sua importância. Então eu confesso aqui que Jesus é meu único Senhor e Salvador.
Reconheço porque li e acredito que vai chegar um dia que Jesus virá e vai julgar aqueles que estão aptos, qualificados para a vida eterna e aqueles que vão reprovar. Isso que eu estou fazendo, gente, é uma forma de batismo que Jesus fez com 30 anos e eu estou aqui fazendo com 64. É confessar em público, é não ter vergonha. Fênix para todos nós. E a Mari vai falar, para fechar a série de 12 capítulos, dos nossos propósitos de fazer esse programa, e hoje estamos concluindo esse primeiro momento. Que lindo você, né? Você improvisou aqui simbolicamente um batismo para ele. As nossas vidas estão dentro de um propósito lindo. E os propósitos é isso. Às vezes a gente não entende, mas Deus tem propósitos nas nossas vidas, mesmo antes de nós nascermos. Antes que a gente venha a esse mundo, Ele já tem propósitos para nós. E quantas vezes nós nos perguntamos: por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Onde eu vou chegar? Qual é o plano? Do que se trata? Isso faz sentido para você? Para mim faz muito sentido. Eu já me questionei muitas vezes, se isso faz sentido para você. Pensa bem nisso com a gente. Há exatamente 4 meses atrás, na verdade há anos atrás, a gente vem preparando, vem com esse propósito, mas há meses atrás a gente começou com esse programa Fênix Bem Viver, a gravar, a preparar. E tem uma passagem em Romanos que diz, que eu acho linda, que fala do propósito, que é assim: sabemos quanto as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós temos chamados, Deus faz chamados. Você falou uma coisa linda agora, que ele se arrepiou lendo uma passagem. Às vezes a gente não entende, a gente se questiona. Sabe aquelas vezes que a gente passa anos se perguntando o que veio fazer neste mundo, o que está fazendo neste mundo? Eu também às vezes me questiono, mas às vezes um sonzinho suave responde assim no nosso ouvido, como que baixinho. Não é um som que você escuta, é um som que vem de dentro, é um som aqui dentro da tua mente, é um som que não é sonoro, que não é falado, mas que é sentido. É o som do Espírito Santo. É um som puro, é um som gostoso, é um som que acalenta, é um som que acalma, é um som que traz paz, que quando você está na presença dEle, quando você se entrega para Ele, você tem paz, você tem alegria, o teu lar é feliz. Quando o Espírito Santo sussurrou no meu ouvido essa paz, essa alegria, o meu lar passou a ter paz, a minha casa passou a ter paz. Hoje o nosso lar é só alegria, é só paz. Os meus filhos, o meu companheiro. Quando nós começamos com o intuito desse programa, a gente começou a estudar, a gente começou a se preparar, tudo na presença do Espírito. Porque quando a gente começa a pautar nessa linha, quando a gente começa a buscar essa fé, essa crença que é verdadeira, o Espírito vem, se derrama dentro de nós. Nós somos Espírito, o Espírito Santo está dentro de nós. A nossa alma transborda de bondade. Aquele mal que existe dentro de nós se dissipa e nós passamos a ser só bondade. Quando nós estávamos vindo para cá, eu vinha mentalizando: que pena
esse episódio dos 9 frutos do Espírito Santo está acabando. Hoje são 12 episódios, mas Deus tem propósitos. O que Ele tem de propósitos para nós? Ele sabe. O que Ele tem de propósito para você? Ele sabe. Você já se perguntou? Mas eu quero falar aqui agora de um propósito, desse propósito que foi o Fênix Bem Viver, que está sendo o Fênix Bem Viver. Neste momento, Deus deu esse propósito para nós, para mim e para o Valcir. Eu quero que o Valcir me dê a mão e quero falar para vocês que Deus me deu esse esposo, esse companheiro, esse amigo. Hoje eu estou muito emotiva, com um propósito da gente semear esse amor, da gente semear e disseminar essa paz, esses 9 frutos do Espírito Santo, da gente poder dividir com vocês o amor, a paz, a alegria, o bem viver, dividir com vocês uma maneira de fazer um fênix dentro de cada um, de transformar o mal que pode existir em bem, em amor. Que agradecer a Deus, este homem que Ele colocou do meu lado, com amor, não só o amor de homem, o amor de casal, mas o amor maior, o amor de Deus, o amor que transcende, o amor que é divino, o amor que é eterno, que é o de Deus. E que esse amor possa se perpetuar, que a gente possa ser um casal unido para levar a mensagem da paz, a mensagem do amor para tantas pessoas. Porque se essa mensagem tocar no teu coração, fizer bem para você, nós já estamos felizes, nós já estamos realizados, nós já estamos fazendo o bem, que é o que interessa nesse mundo. Levar a passar a mensagem do amor de Cristo, do amor do Pai que veio aqui, que morreu por nós, pela nossa salvação, pela salvação das nossas vidas, para que a gente tenha vida eterna, que a gente consiga viver com o nosso Pai na eternidade, que a gente possa ter uma vida de paz com Ele para sempre, que a gente possa conhecer o nosso verdadeiro Pai um dia para sempre, que você possa ter essa paz também, que você possa conhecer esse Pai também e ter com Ele a vida plena, ter com Ele a paz plena, que você possa realizar todos os seus sonhos, que você possa alcançar tudo aquilo que você quer. Com Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus realize todos os teus sonhos, que realize os nossos sonhos, nos dê plenitude, nos dê bem viver todos os dias, que a gente possa ser feliz e disseminar a semente do amor, que nós possamos todos os dias florescer, bem viver para nós, né, Valcir? Bem viver, e que a gente possa estar aqui falando sempre de amor. É isso aí, Mari. Terminamos uma série de 12 capítulos, são quase 12 horas de muito amor. A gente aprendeu, eu falo por mim, aprendemos. Sabia meia dúzia de coisas, agora um pouquinho mais, porque a gente acaba estudando, parando para pensar. 12 horas de gravação, pode pôr 10 vezes mais tempo pensando sobre isso, né? Então mas a gente cresceu, aprender, né? a gente ficou melhor, se conectou. E talvez pode ser útil para você que está vendo também. Minha sugestão: assista não, leia a Bíblia. Leia o Novo Testamento. O mais importante é se conectar. Esse é o maior presente que nós podemos dar para você. Fênix Bem Viver para todos nós. Fênix Bem Viver para todos nós. Amor em Cristo. Amém. Amém.
Obrigada.